Bom dia, eu me chamo José Ayrton e irei apresentar o projeto chamado A Linguagem Jornalística no Podcast, uma análise semiótica do programa Durma Com Essa, do jornal Nexo. A pesquisa teve início em 2019 e foi finalizada em 2020. O pesquisador discente é o José Ayrton Veiga dos Santos Neto, bolsista FAPEAM, e a orientadora foi a professora doutora Mirna Feitosa Pereira. A pesquisa teve como propósito promover uma análise semiótica do podcast Durma Com Essa, do jornal Nexo, veículo de jornalismo eletrônico brasileiro lançado na internet em novembro de 2015. A pesquisa buscou compreender quais linguagens presentes dentro do ambiente do podcast e como a linguagem jornalística e seus códigos se estruturam nesse ambiente. O objetivo geral do projeto era investigar a produção da linguagem jornalística no ambiente do podcast. Já os específicos eram constituídos por contextualizar o jornalismo no ambiente do podcast, compreender o jornalismo como produção de linguagem e promover a análise semiótica da linguagem jornalística no ambiente do podcast do jornal Nexo. A metodologia utilizada pela pesquisa foi o estudo da comunicação sob pontos de vista semiótico. A semiótica é definida por John Locke como ciência geral dos signos. A pesquisa, então, voltou-se para a investigação dos sistemas modelizantes da linguagem jornalística no ambiente do podcast, de modo a identificar os códigos que dão sustentação à semiose da notícia nesse espaço. Os primeiros resultados obtidos vieram através da pesquisa bibliográfica. Nela podemos perceber que o atual cenário do podcast é um reflexo do crescimento e desenvolvimento da tecnologia, assim como o impacto dela na população de forma geral. A internet proporcionou uma mudança na perspectiva das grandes empresas de comunicação. A forma como a notícia é consumida pelos usuários na internet, e principalmente nas redes sociais, provoca uma ruptura nos meios de comunicação tradicionais, que ainda buscam formas de se adaptar à forma de noticiar na internet. As grandes empresas têm adotado o podcast, então, como um importante instrumento noticioso, e o resultado disso é o aparecimento cada vez maior de programas de temática jornalística entre os podcasts. Para a análise do podcast Durma Com Essa do jornal Nexo, foram escolhidas duas categorias, sendo elas espaço semiótico e modelização. A primeira categoria, espaço semiótico, busca ou apresentar um ambiente em que se dão esses processos de semiose do podcast, do que ela se constitui em quais as linguagens que não a do jornalismo já habitam dentro dela. Para essa categoria, foram analisados dois outros podcasts que não Durma Com Essa, sendo eles o Modus Operandi e o Nerdcast. Foi observado que o podcast não possui uma estruturalidade fixa, ou seja, sua construção varia de acordo com a produção e conteúdo. Apesar disso, alguns códigos são vistos com maior frequência nos programas que utilizam o podcast como meio de comunicação. Entre eles está a abertura. É comum que os programas de comunicação utilizem de uma introdução sonora como uma forma de identificação. Essa linguagem sonora deriva das artes, como a ópera, que utilizavam desse recurso para dar início às suas apresentações, e mais tarde as radionovelas e o cinema popularizaram essa tendência. Outro código presente são os efeitos especiais. Dentro do podcast Nerdcast, muitos se justificam como uma maneira de causar humor durante a conversa que se estende no decorrer do episódio. Esse tipo de tática se popularizou através dos sitcoms. Já a apresentação do podcast geralmente se assemelha ao gênero talk show. A segunda categoria, modelização, organiza a análise do processo de modelização das informações jornalísticas no ambiente do podcast Durma Com Essa. O Durma Com Essa é um podcast jornalístico, logo ele segue os padrões da linguagem jornalística presentes em outros meios de comunicação, como a rádio e o telejornal. O podcast trabalha com somente uma notícia, eleita a mais importante para o dia. Eles apresentam um fato e discorrem sobre ele durante o episódio. O principal gênero jornalístico encontrado no podcast do Nexo é o da reportagem, que utiliza de fontes secundárias, sejam elas relatórios, livros, para exemplificar e discutir o assunto que está sendo apresentado durante o episódio. A sua apresentação, assim como a de outros podcasts analisados, se assemelha ao gênero talk show. Um fator importante a ser ressaltado é o crescimento entre as conexões de diferentes meios de comunicação. Como exemplo, os programas de TV têm dado continuidade de sua programação em podcasts ou vice-versa. No caso do Nexo, alguns podcasts fazem ligações com os textos e matérias produzidas pelo próprio site do jornal. Por fim, a pesquisa possibilitou o entendimento da linguagem jornalística não mais como um padrão fechado e seguindo em diferentes meios de comunicação,
e sim como um processo de experimentação, o encontro de diferentes linguagens de variadas áreas, como a música, o cinema e a ópera, que estão em constante mudança, produzindo novos códigos. Quanto à relação do podcast com o jornalismo, a pesquisa também revelou que o conteúdo jornalístico no ambiente do podcast ainda está em fase de adaptação, assim como o próprio jornalismo no meio da internet. O que se espera é o crescimento dessa ferramenta como meio de comunicação e um aliado para o jornalismo, possibilitando o encontro entre jornalismo tradicional com o jornalismo que ainda busca se adaptar na internet. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei durante a pesquisa. E obrigado a todos por acompanharem a apresentação.